Olá, meus queridos! Aqui é a professora Suzana Freitas e a gente vai começar aí nossa aula de Química hoje sobre a história da Química. Para a gente entender um pouquinho como é que essa bagunça aí começou, né? Como é que as pessoas pensaram sobre Química, como é que surgiu, né? O que a Química vai estudar de fato. Então, quando a gente começa a entender a sua história, a gente começa a entender como é que a Química olha para o mundo ao redor. Eu coloquei aí vários spoilers da nossa aula hoje, né? Nessas imagens, e espero que vocês já estejam aí se perguntando o que cada um desses desenhos vai representar nessa história mirabolante, que é a história da Química. Então, sejam bem-vindos. E eu quero perguntar, e aí, tá pronto para mergulhar nessa viagem ao longo do tempo? Porque, olha, essa história é bem antiga, certo? Ela começa lá na Grécia Antiga, porque vocês sabem, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, já lá na Grécia Antiga, o homem começou a especular sobre a matéria. E daí é que tá, né? A peça-chave de todo o conhecimento da química, que é a matéria, começou então a ser questionado, né? Do que são feitas as coisas. E o homem passou, de fato, a se deter, a buscar essa explicação. Nessa era da filosofia, eles não buscavam uma explicação que pudesse ser comprovada. Desde que fizesse sentido, estava valendo a pena, né? Então, com essa pergunta do que são feitas as coisas, veio alguns tipos de resposta e cada um que levasse aí o seu... vendesse o seu peixe, né? A gente vai começar com Tales de Mileto. Tales é um daqueles filósofos, né, naturalistas que se detiveram a estudar questões da natureza, né? Questões de como o mundo funciona, como a natureza funciona. E daí Tales percebeu que a água era encontrada no estado líquido, sólido e gasoso. Então ele propôs que todo o universo então era formado de água. Em suas diversas formas, ela se expressava de formas diferentes e por isso criava todas as coisas. Então, o resumo aí é que Tales de Mileto diz que tudo surge da água. Outra teoria, também levantada dentro da escola de Mileto, é de Anaxímenes. Ele achava que tudo era variação do ar. Então, Anaxímenes, ele dizia que o ar era o princípio gerador e regulador de todas as coisas. Que ele era infinito, ele tinha um movimento constante, então ele conseguia se condensar e se formar em diversas outras coisas, certo? Para esse filósofo, até a própria vida e a alma eram formadas de ar. E tem outras teorias, certo? Mas vou chamar aqui uma também, que é a teoria de Heráclito, de Éfeso, né? De Éfeso, que é de que tudo era feito do fogo. Então ele acreditava que todas as coisas eram permutas de fogo, ou seja, versões diferentes do fogo, né? Por quê? Ele acreditava que existia uma série de transformações cíclicas onde o vento, onde o fogo, por um processo aí de condensação, ele se transformaria na água, na terra, né? E refaria esse ciclo várias vezes. Então, de fato, ele acreditava que o fogo era a explicação para toda a matéria existente no planeta. E daí vocês já viram, né? Água, fogo, ar. Isso se parece muito com outras coisinhas que a gente vê bastante aí, né? A teoria dos 4 elementos: água, terra, fogo, ar, né? E daí, o que essa teoria dos 4 elementos tem? De que as coisas eram constituídas de água, de fogo, de terra e de ar misturadas em porções diferentes, né? Eu tenho certeza que você já viu essa teoria em muitos lugares, né? Mas de onde surgiu ela? Será que foi dos animes japoneses? E daí o Avatar, né, com todos os
esses 4 elementos e seus guerreiros é o gerador dessa teoria dos 4 elementos? Será que foi lá na época de 1900 e bolinha, com o Capitão Planeta, que ele tinha aí, né, os seus super-heróis da terra, do fogo, do ar, da água e do coração, que se uniam para formar o Capitão Planeta? Acho que não, né? Ainda é na filosofia, né? Essa história é muito antiga mesmo. Empédocles, ele foi que criou a teoria dos 4 elementos. Então, ele acreditava que o universo ele era composto desses 4 elementos que se uniam pelo amor e se separavam pelo ódio. Essa teoria durou um tempo, mas veio Leucipo e Demócrito, né, e geraram a teoria atomicista. Para Leucipo, existiam seres invisíveis, tá, microscópicos, que seriam indivisíveis e conhecidos apenas pelo raciocínio. Tá? E esses seres seriam, na verdade, os elementos que formavam tudo o que existia. Daí, Demócrito, ele completou essa teoria, certo? Dizendo que o átomo, né, seria essa partícula. Então, meio que ele denominou o átomo, que na sua essência a palavra significa indivisível. Então, gerou-se a teoria atomicista em que o átomo seria a menor partícula possível e o agregado de átomos formaria tudo o que existe juntando-se por afinidade. Então, um átomo se juntaria com o outro de acordo com as suas afinidades e daí formariam todas as coisas. Bem, eles deram um grande golaço, não fosse Aristóteles. Né? Aristóteles ele entra nessa jogada lá por volta de 350 a.C. e ele faz uma coisa que atrasou um pouco os nossos conhecimentos como nós temos hoje, né? Os conhecimentos científicos. Na época, Aristóteles, que era um filósofo muito influente, ele condenou a teoria atomicista. Ele disse que nada disso, Demócrito está errado, Leucipo também está errado. Não era o átomo, não. Eram os 4 elementos. Então, Aristóteles, de fato, acreditava nos 4 elementos. E essa ajuda que Aristóteles deu à teoria dos 4 elementos fez com que ela ficasse ainda mais forte. E isso gerou anos e anos sem as pessoas se lembrarem da teoria atomicista, sem acreditar nela. E durante esse período surgiu a alquimia. Nesse espaço de tempo surgiu a alquimia. Opa, Harry Potter. O que Harry Potter tem a ver com isso, minha gente? Bem, Harry Potter tem muito a ver com alquimia. Alquimia e bruxaria não eram para ser a mesma coisa, mas hoje é quase interpretada como algo similar, porque a alquimia é uma prática mística, certo? Ela não tem nada a ver com ciência, embora ela ajudou bastante o surgimento da química, mas ela é mística. E ela possuía 4 objetivos principais. O primeiro era a transmutação dos metais em ouro. E a segunda, era a obtenção do elixir de longa vida, que seria um remédio para curar todas as doenças e até a pior delas, a morte. Pois é, para conseguir tanto a transmutação dos metais em ouro como o elixir da vida eterna, eles precisavam conseguir a bendita pedra filosofal. Agora vocês entenderam o que Harry Potter tem a ver com isso, né? Pois é, muito dessa mística ficou aí no universo, né, pairando, e as pessoas acreditavam de fato nisso e iam em busca disso. As pessoas também acreditavam, né, a alquimia também buscava criar a vida humana de forma artificial, que foi até denominada homúnculos. E também
diziam que queriam fazer com que a realeza conseguisse enriquecer mais rapidamente. Talvez aí para conseguir o apoio da realeza nas suas buscas por essa pedra filosofal, né? Até porque enquanto eles não encontravam, eles precisavam sobreviver, precisavam desse financiamento. E assim, os alquimistas eram pessoas que buscavam com muito afinco essa pedra filosofal e essas receitas secretas. E eles escreviam tudo em códigos e guardavam em livros antigos. Por isso que muitas das histórias que falam sobre segredos antigos e bruxos e magos têm livros e desenhos e símbolos, porque a alquimia ela era toda em código, porque um alquimista não queria revelar os seus segredos para outro, né? Então a alquimia ela foi uma fase importante, embora ela não tenha sido de nenhum caráter científico, ela ajudou a desenvolver muitos dos procedimentos e até conhecimentos que foram utilizados hoje pela química. Por exemplo, alguns instrumentos de laboratório, coisas importantes para o dia a dia nosso, como a pólvora, o álcool, o processo de destilação, o refinamento de metais, para que hoje você esteja aí assistindo essa videoaula, né? A lista realmente é muito grande. Infelizmente, eles nunca encontraram a pedra filosofal e eles exigem a vida eterna. Mas a gente tem os remédios, as terapias que se assemelham um pouco. A alquimia, ela durou séculos. Para ser mais exata, 24 séculos. Não é pouco tempo não. Então a ciência, aos poucos, ela foi se tornando a fonte principal de conhecimento. E foi aí que a química surgiu, certo? A química, quando surge com a ciência, ele traz a questão de comprovação, de pesquisa, que tudo o que seja proposto seja possível ser replicado com exatidão. E daí é onde a gente chega no nosso estudo desse ano, o estudo da química moderna, como a gente conhece hoje, com todos esses instrumentos de laboratórios, conhecimentos sobre átomos, reações químicas e tudo mais, né? A gente não vai conseguir o elixir da vida eterna não, mas a gente chega perto, né? Tem muito remédio aí para curar doenças e existe um muito importante: o estudo cura a nossa ignorância. Então vamos lá, vamos estudar química. Um beijão e até a próxima.